Olá, no Caminhos da Reportagem de hoje vamos visitar Foz do Iguaçu, a terra das cataratas. Uma cidade que fica na região das Três Fronteiras, também é conhecida pela forte influência que recebe do Paraguai e da Argentina, devido à localização geográfica. Afinal, apenas 2 pontes separam o Brasil dos outros países. Em Foz do Iguaçu também fica a usina de Itaipu, a maior do mundo em geração de energia elétrica renovável. O Caminhos da Reportagem está começando. A água faz parte da história da região. O rio, que dá nome à cidade, deságua no Rio Paraná, exatamente em Foz do Iguaçu. Antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, as terras eram habitadas por índios que consideravam a região sagrada devido à grande quantidade de água, um sinal de fartura. Em Guarani, Iguaçu significa rio de grandes águas. Os rios também serviram para delimitar os territórios dos países vizinhos do Brasil. No local onde o rio Iguaçu deságua no Paraná, foi criada a Praça das Três Fronteiras. Olhando naquela direção está a Argentina e basta virar para lá que você encontra o Paraguai. Ao todo, cerca de 900 mil pessoas moram nessas 3 cidades. A brasileira Foz do Iguaçu, a argentina Puerto Iguaçu e a paraguaia Ciudad del Este. Elas formam uma espécie de metrópole internacional, uma região que une idiomas e culturas diferentes. Uma região muito rica de você aprender justamente outros tipos de cultura, outros tipos de visão de mundo, que muitas vezes fazem muito mais sentido para o nosso desenvolvimento local do que importar modelos europeus ou estadunidenses numa região com características muito específicas. Foz do Iguaçu tem quase 264 mil habitantes, uma população que aumenta durante o dia devido à grande circulação de paraguaios e argentinos. Com a presença dos moradores dos países vizinhos, o portunhol se transforma numa espécie de idioma alternativo, lição que os turistas aprendem rapidamente e todo mundo consegue se comunicar. A gente fala portunhol mesmo. Eles entendem mais a gente do que a gente eles, eu acho. Até às vezes o inglês, tem muitos gringos que falam inglês também, então a gente vai conversando da maneira que dá, né? A gente faz o possível para se entender. Quando não sabe, pergunta. Uma das vantagens encontradas pelos turistas é a possibilidade de visitar 3 países em apenas um dia. Isso é possível por causa das pontes da fraternidade, que liga Brasil com a Argentina, e a da amizade, que une Brasil e Paraguai. A ponte da amizade foi a primeira a ser construída. Ela começou a ser projetada em 1956. Esse vídeo mostra o então presidente Juscelino Kubitschek visitando a obra. Ele pretendia inaugurar a ponte, mas ela só ficou pronta em 1965, no governo Castelo Branco. Já a ponte da Fraternidade é mais recente. Ela foi inaugurada em 1985. Atravessar essas pontes é roteiro praticamente obrigatório. Afinal, quem visita a Tríplice Fronteira gosta de aproveitar os preços mais baratos das lojas paraguaias. Ao todo, cerca de 100 mil pessoas circulam pelas 2 pontes diariamente, um movimento de 39 mil veículos. Visitar a Praça das Três Fronteiras é uma boa opção para começar um passeio em Foz do Iguaçu. Aqui existe uma vila cenográfica que retrata a chegada dos primeiros colonos espanhóis na segunda metade do século XVI. Em 1609, padres jesuítas foram enviados para catequizar mais de 1 milhão de índios que viviam na região. Os jesuítas tinham um controle enorme com as missões jesuíticas sobre essas populações guaranis, que eram catequizadas, que eram recolhidas em aldeias, que tinham um determinado modo de vida mais comunitário e tudo mais. Isso tudo, a partir do meados do século XVIII, tanto o Estado espanhol quanto o Estado português passaram a ver com maus olhos, ou seja, uma soberania dentro
de territórios que caberiam a essas coroas espanhola e portuguesa. A cidade passou para o domínio de Portugal. Os jesuítas foram expulsos de Foz do Iguaçu e vários conflitos aconteceram devido a interesses diferentes na Tríplice Fronteira. O maior deles foi a Guerra do Paraguai, em 1864, que durou 6 anos. O principal motivo da guerra era a questão do Rio Paraguai, do Rio Paraguai e do acesso ao mar pelo Paraguai, pela República do Paraguai, e para o Brasil o acesso às províncias do interior. O Paraguai não aceitava ainda a liberdade de navegação em rios internacionais, coisa que o Brasil e a Argentina já faziam. Então a pressão do Império, a pressão do Brasil era no sentido da abertura dessa via de comunicação para o interior do continente, para o interior do próprio Império. E as questões eram mais de natureza geopolítica mesmo, ou seja, mais a ideia do Paraguai de ter uma força e um acesso, uma força na região e um acesso ao mar. Brasil e Argentina venceram a disputa e cerca de 300 mil paraguaios morreram nas batalhas. A guerra exauriu completamente o Paraguai, A população masculina praticamente desapareceu, Houve um morticínio enorme, A guerra, seja pelos combates militares, seja pela fome, A guerra cobrou um preço altíssimo para o Paraguai, destruiu mesmo a capacidade do Estado Nacional Paraguaio. O processo de ocupação da região também castigou os povos indígenas. Cerca de 600 mil índios foram mortos ou escravizados e até hoje o povo guarani enfrenta dificuldades. Uma delas é a própria divisão dos países. Acordos definiram os territórios do Brasil, Argentina e Paraguai. Só os índios é que não foram consultados. Hoje em dia acho que os guaranis são... Se até agora existimos é por causa da nossa espiritualidade, A gente consegue se adaptar em qualquer situação assim, de hoje em dia. Por exemplo, no mundo moderno, perto da cidade, é um jeito de a gente permanecer vivo. A comunidade que é mais excluída de qualquer processo de desenvolvimento e com uma certa inferiorização é a população indígena. E que tem uma contribuição imensa a pensar integração, pensar desenvolvimento por outras perspectivas. A região da Tríplice Fronteira não é um território exclusivo para brasileiros, argentinos e paraguaios. Em Foz do Iguaçu fica a segunda maior colônia árabe do Brasil, atrás apenas de São Paulo. O principal ponto de encontro da comunidade árabe em Foz do Iguaçu é a mesquita Omar Ibn Al-Khattab, inaugurada em 1983, tem uma arquitetura imponente e ocupa uma área de 600 metros quadrados. Numa das paredes do salão oval, dedicado às orações, está a Qibla, que indica a direção de Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos. Todas as preces devem ser realizadas voltadas para lá. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. E assim que encerra a oração, virando para a direita, cumprimentando anjos do lado direito e cumprimentando anjos do lado esquerdo. São 5 orações ao longo do dia e uma tela na mesquita indica os horários em que os muçulmanos devem rezar. O líder religioso da mesquita é o Sheikh Osam Zahed, que está há 24 anos no Brasil. Eu acho que os árabes vieram para essa região, primeiramente por causa do comércio e outro, a semelhança do ambiente. Então, nosso dever de atender também parte espiritual da comunidade. A mesquita também é um ponto turístico e recebe cerca de 300 visitantes por dia. Para o Sheikh, o contato com pessoas que possuem outras religiões ajuda a afastar o preconceito que ainda existe com os muçulmanos. Preconceito é sinal de fraqueza, preconceito é uma falha humana. A gente se sente ofendidas às vezes em alguns lugares. A gente passa e eles, olha as turcas, a gente não somos turcas, nós somos libanesas. Eu acho que o mais difícil foi
tentar explicar por que a gente usa o véu. Porque muitos dizem pra gente assim, por que vocês escondem o cabelo? Vocês são carecas, vocês... Não tem orelha? Não tem... Mas eles perguntam essas coisas, que eles não sabem, né, como que é. Nós temos uma missão valiosa, uma missão rica, que tem que mostrar para todo mundo. A gente não diferencia, entendeu? Tanto para os árabes, tanto para os brasileiros, para qualquer nacionalidade, eu acho que tem dever, a nossa dever de passar essa informação para conhecer a nossa religião. Esses turistas de Londrina conheceram a mesquita, conversaram com um líder religioso e deixaram o local com a certeza de que o preconceito só existe devido à falta de informação. Muitas vezes as notícias que vêm sobre os muçulmanos não são boas, né? Então é bom conhecer e saber que os muçulmanos também fazem parte hoje da nossa cultura brasileira, né? Esse contato é muito enriquecedor, né? A gente vê as portas abertas para receber a gente, de ter esse contato tão gentil com as pessoas nos recebendo aqui e, né, um local tão bonito como esse nos recebendo, né? Atualmente, cerca de 25 mil pessoas com origem árabe vivem na região. Eles começaram a chegar há quase 100 anos, motivados principalmente pelas facilidades comerciais que existem numa área de fronteira. Foi o caso do pai de Mohamed, que deixou o Líbano em busca de novas oportunidades no Brasil. Ele montou uma loja em Foz do Iguaçu e hoje o filho continua com o negócio. Isso vem de pai para filho. Já a maioria dos imigrantes que vieram para cá deixaram essa herança para os filhos, né? Os pais, todos comerciantes, a maioria comerciante. Começaram vendendo com a mala, né? E hoje comerciante, graças a Deus. Se depender de Mohamed, a loja vai continuar na família por várias gerações. Afinal, ele não pensa em deixar o Brasil. Aqui é a nossa terra. Nós somos brasileiros árabes, né? Mas o nosso sangue é brasileiro-libanês. A gente fica até dividido, mas o nosso coração é brasileiro. Uma outra religião ainda mais antiga que o islamismo tem forte presença aqui em Foz do Iguaçu. Olhando para essas estátuas, já dá para perceber que eu estou em um templo budista. Construído em 1996, o templo Shen-Tian foi criado também para receber imigrantes, nesse caso chineses. Assim como os árabes, eles se mudaram para a Tríplice Fronteira em busca de novos negócios no comércio e não tinham um lugar para rezar. Teve uma forte imigração na década dos 80, 90, da comunidade que veio do país de Taiwan, né? Então, como tinha esse pessoal que veio de Taiwan e estava residindo aqui, tanto em Foz como no Paraguai, e eles trouxeram da terra natal deles essa tradição do budismo. Então, houve essa necessidade de ter a construção desse novo templo, que foi fundado em 1996, tá? E então esse templo ele foi fundado com a ajuda de monges e pessoal da comunidade de Taiwan. O local religioso também é uma espécie de museu a céu aberto. Nos jardins do templo estão 120 estátuas. Uma delas é a maior escultura de Buda da América do Sul. Ela tem 10 metros de altura e pesa 10 toneladas. Uma curiosidade é que todas as estátuas de Buda estão voltadas para o Rio Paraná, para abençoar as 3 fronteiras. Inicialmente, o acesso ao templo era limitado para chineses, seguidores da religião budista. Mas devido ao grande interesse dos moradores de Foz do Iguaçu e dos turistas, a visitação foi liberada. Não importa a religião, a beleza e a paz do lugar encantam os visitantes. Aqui traz uma tranquilidade para a gente, né? Assim, uma coisa, a gente acaba vindo aqui para refletir um pouquinho e repensar um pouco na vida da gente. Super recomendo para as pessoas porque é um lugar que dá para renovar as energias e é muito tranquilo. Tranquilidade,
Paz de espírito, harmonia, beleza, é confortável a visita, muito bom. No próximo bloco, vamos visitar Itaipu, a maior usina de energia renovável do mundo. O Caminhos da Reportagem volta em um instante. Inaugurada em 1984, Itaipu é a maior usina de geração de energia limpa renovável do mundo. Cerca de 20% da eletricidade consumida no Brasil vem daqui. Ela realmente é algo que nós brasileiros temos que ter muito orgulho, né, de ter conseguido construir uma usina dessa magnitude e que já funciona desde 1984 e vai ficar possivelmente mais uns 50 anos funcionando. Itaipu hoje é a maior fonte de energia que o Brasil dispõe para atender a atual situação de demanda que nós temos no país. Ela tem um papel estratégico e ela tem um custo muito baixo. O caminho para transformar o projeto da usina de Itaipu em realidade não foi fácil. Era necessário superar as divergências que existiam na região da Tríplice Fronteira. As negociações começaram na segunda metade da década de 1960, época em que Brasil, Paraguai e Argentina eram governados por ditaduras militares. O primeiro desafio foi elaborar um acordo para explorar as águas do Rio Paraná, já que uma das margens fica no Paraguai e a outra no Brasil. Outra questão era a Argentina, também banhada pelas águas do Rio Paraná, que não concordava com a obra, porque pretendia construir uma usina com os paraguaios. Os argentinos alegavam que Itaipu iria fortalecer o poder brasileiro na América do Sul. Do ponto de vista geopolítico, os argentinos, e depois com o período ditatorial da Argentina também, colocavam o Brasil como uma grande ameaça à segurança nacional argentina. E o Brasil também via a Argentina como um grande concorrente para uma hegemonia na América do Sul. E a construção da usina, muitos colocavam que ela poderia redundar por exemplo, uma inundação de Buenos Aires, porque a foz do Rio Paraná é justamente em Buenos Aires. Então isso trazia preocupações para o governo argentino, mas é mais mito do que realidade. Do ponto de vista técnico, isso não aconteceria. A diplomacia venceu as divergências e os três países chegaram a um acordo. Para agradar os argentinos, um tratado estabeleceu regras para manter o nível do Rio Paraná. Para tirar o projeto da hidrelétrica do papel, Brasil e Paraguai decidiram criar uma empresa binacional, onde cada país tinha 50% de participação. Então ela foi uma inovação do ponto de vista de arquitetura jurídica e diplomática, né, entre os dois países, né, na época, e também do ponto de vista de engenharia, né, foi um grande desafio, porque ela até pouco tempo atrás ela a maior usina hidrelétrica do mundo, em termos de capacidade instalada, quer dizer, o número de máquinas e a potência dela, e ainda hoje ela é a usina que mais produz energia elétrica no mundo. Como o Paraguai não possuía dinheiro para investir na construção da usina, o governo brasileiro aceitou financiar o projeto, que custou 12 bilhões de dólares, o equivalente a quase 50 bilhões de reais hoje em dia. Em troca, o Brasil ganhou a prioridade de comprar a energia não utilizada pelos paraguaios, com um preço mais barato. Superados os obstáculos, a obra começou em 1975. Faustino da Cruz foi um dos operários que ajudou a construir a barragem, um trabalho que durou 17 anos. Ele foi um dos chamados barrageiros, que chegaram de todos os cantos do Brasil para transformar o sonho de Itaipu em realidade. Mais de 40 anos depois, Faustino ainda lembra de como era o terreno onde hoje existe a hidrelétrica. Onde nós estamos aqui hoje no Mirante Central era uma parte de fazenda, era capim, era mato, era muita roça, né, que já era, no caso, colonizado a margem do Brasil, que é a margem esquerda, mas era tudo mato.
Faustino, que antes trabalhava na lavoura no interior do Paraná, começou em Itaipu como ajudante de serviços gerais. Eu vim do sítio, eu não sabia trabalhar em obra civil, comecei como ajudante, aí fui sendo promovido, recebi 4, no caso, classificação que a gente falava, né? E consegui chegar a mestre de obras, tudo aqui dentro do canteiro de obras de Itaipu. A minha família foi criada com, como se diz, com os dinheiro ou lucro de Itaipu Binacional, que eu trabalhava aqui. O ex-barrageiro não disfarça a admiração de ter participado da construção da hidrelétrica. Ele continua trabalhando em Itaipu, mas agora em outra função. É um dos ex-operários que contam histórias da obra para os turistas que visitam a hidrelétrica. Hoje, para mim, é gratificante contar a história que eu vivi aqui por 17 anos. É gratificante, sim. Melhor que quando eu trabalhava, porque tem tanta história da Itaipu que eu não presenciei e hoje eu sei do que aconteceu e conto para os visitantes. O orgulho de Faustino não é difícil de explicar. A estrutura de concreto, que fica entre o Brasil e o Paraguai, é grandiosa. São quase 8 quilômetros de extensão. Ela permitiu a formação de um lago que encobriu uma área de 1.350 quilômetros quadrados e pode armazenar até 29 trilhões de litros de água. O lago tem 170 metros de profundidade e 70 quilômetros de extensão. Para se ter uma ideia do tamanho, ele começa no estado do Paraná e chega até o Mato Grosso do Sul. Daqui onde eu estou, até lá em cima, a parede que bloqueou o Rio Paraná mede 185 metros. Antes da construção dessa imensa estrutura, era por aqui que passava a água do rio. Agora o local é monitorado durante 24 horas por dia para garantir a segurança da usina de Itaipu. 1.400 funcionários brasileiros e 1.800 paraguaios trabalham na hidrelétrica. A usina possui 2 entradas, uma do lado paraguaio e outra do brasileiro. Mas dentro de Itaipu, os profissionais se unem. Uma parceria que permite colocar em funcionamento o maior centro de produção de energia do mundo, que tem capacidade para gerar 10.000 megawatts. Em 2023, Brasil e Paraguai terão que renegociar a renovação do Acordo de Itaipu, firmado na época da construção da hidrelétrica. Atualmente, a energia gerada em Itaipu é dividida igualmente entre os 2 países. Como o Paraguai não consome toda a energia que produz, o que sobra é vendido para o Brasil. Só que os paraguaios acham que o preço pago pelos brasileiros não é justo. O aumento desse valor é o ponto central das negociações de um novo tratado. É um tema muito complexo, desde mesmo da construção, identificar o que seria o preço justo da energia. Isso sempre foi um tema difícil, porque o Brasil financiou 100% da obra. Então, quando o Brasil financia 100% da obra, ele já tem como um elemento fundamental que ele tem que tirar vantagens disso também. E para o Paraguai, que em tese não teve custos nessa construção, ele também se beneficiaria com esse processo de industrialização financiado pelo Brasil. Obviamente que o Paraguai, ao ver uma usina dessa magnitude e comparar esse preço que hoje se paga pela energia com o preço das usinas que estão saindo, ele acha que ele teria que ter um aumento para esse preço, né? Mas no tratado está lá fixado que até 2023 a tarifa tem que pagar os custos, e hoje esses custos são os custos do financiamento, que é uma obra faraônica, né? Uma certa crítica do governo brasileiro e da imprensa brasileira era que o Brasil estaria sendo um pouco ingênuo e muito solidário. Mas do ponto de vista estratégico também isso reflete um pouco o interesse nacional, porque é impossível você criar um ambiente de cooperação se você também não fizer concessões em relação aos países vizinhos. Na nossa avaliação, né, até o fato de Paraguai ter conseguido, né, essa parceria com o Brasil garantiu um período de estabilidade política muito grande, né? Então, aqueles regimes, a democracia impera lá, né, com bastante tranquilidade, as eleições são feitas, né? Entra partido
tonalidade A, B, C, mas em grande parte porque a Itaipu deu uma estabilidade econômica, um fluxo de renda contínuo para o Paraguai. Além de gerar energia, Itaipu desenvolve, em parceria com outras empresas, novos projetos. Nesse laboratório já foi construído até um avião movido a eletricidade. Aqui são desenvolvidos veículos elétricos, uma energia limpa que não polui, mas que ainda é pouco utilizada. Para popularizar a utilização do carro elétrico, até o fim do ano, Itaipu pretende instalar 10 eletropostos como esse aqui na primeira eletrovia do país, que fica aqui no estado do Paraná. A estrada liga Foz do Iguaçu a Paranaguá, um trecho com 800 quilômetros, que corta todo o estado do Paraná. Na fase experimental, o abastecimento vai ser gratuito. Em meia hora, é possível carregar completamente o carro e andar cerca de 200 quilômetros. Esse posto é um posto estratégico, ele está próximo da usina de Itaipu e tem uma infraestrutura para que os 20 minutos que você possa deixar o seu carro para fazer uma carga rápida aqui, você possa ou visitar a usina, ou fazer compras, ou lanchar aqui nas instalações. Na área da usina de Itaipu também funciona um parque tecnológico. No local ficam 3 universidades e 30 empresas que desenvolvem projetos de tecnologias sustentáveis. O objetivo principal é elaborar estudos para impulsionar as economias do Brasil e do Paraguai. O parque foi instalado nos antigos alojamentos que foram ocupados pelos barrageiros durante a construção da hidrelétrica, nas décadas de 1970 e 1980. Na realidade, desde a fundação do parque, o Parque Tecnológico é um braço assessor técnico-científico da Itaipu Binacional. Então, muitas demandas geradas pela Itaipu Binacional, o parque tem apresentado as soluções. São demandas técnico-científicas, demandas operacionais. Então, essa é uma das nossas principais funções, além de, juntamente com o Itaipu, trabalharmos no desenvolvimento sustentável do nosso território. Na época, a construção da barragem de Itaipu alagou uma grande área de mata nativa. O lago também cobriu 7 quedas, as cachoeiras, que possuíam o maior volume de água do mundo, o que provocou diversos protestos. Recuperar a beleza das cachoeiras não foi possível, mas a preocupação com o meio ambiente está presente em diversos projetos de Itaipu. Em 30 anos, o trabalho realizado pela hidrelétrica criou um grande cinturão verde ao redor do lago, com 1.395 quilômetros de extensão. Foram plantadas 23 milhões de mudas, o que permitiu reflorestar uma área de 100 mil hectares, que começa no Paraná e vai até o Mato Grosso do Sul. Esse é o maior projeto de preservação da Mata Atlântica que existe no Brasil. Isso serve muito para a proteção do reservatório, né? Hoje a gente falando em segurança hídrica para contenção de sedimento, mas como um grande corredor de biodiversidade, né? Principalmente a faixa de proteção, que tem 1.395 quilômetros de extensão, né? Do município de Foz do Iguaçu ao município de Guaíra. E nós estamos também próximos a 2 grandes unidades de conservação, que é o Parque Nacional do Iguaçu e a montante do reservatório, o Parque Nacional de Ilha Grande. A área reflorestada é fundamental para a sobrevivência de diversos animais que puderam voltar a circular por 5 grandes refúgios ambientais, que são ligados por corredores de mata. O trabalho ajuda a evitar o desaparecimento de espécies ameaçadas. Em 30 anos a gente já percebeu o retorno da fauna, o quanto isso foi importante para a região, né, para esse local que a empresa está instalada, né. A gente está desenvolvendo atividades com espécies ameaçadas de extinção, né, a exemplo da onça-pintada, veado-bororó, arpia, né, que são espécies que estão com o status de ameaça elevado, né. Então essas contribuições que são a grande importância, né, desse projeto. A preservação ambiental também é debatida na UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que tem sede aqui em Foz do Iguaçu. Esse é apenas um dos vários assuntos que são estudados na universidade, que foi inaugurada em 2010 e tem o objetivo de promover o desenvolvimento e o intercâmbio cultural e científico na América Latina. Pensar uma universidade voltada para a integração latino-americana é colocar a universidade
na crista da onda das tendências contemporâneas do ponto de vista da geopolítica. De outro lado, a internacionalização da educação e, em específico, do ensino superior, tem sido, até hoje, muito voltadas à internacionalização em direção à Europa e Estados Unidos e pouco dedicadas a olhar para as fronteiras terrestres do Brasil, né, no caso da relação com a América Latina. A UNILA oferece 29 cursos de graduação e 8 de mestrado. Atualmente, quase 4.900 alunos de 20 países diferentes estudam na universidade, que tem um sistema bilíngue. O português e o espanhol são os idiomas oficiais da UNILA. Nas paredes e portas, as informações aparecem nas duas línguas. O mesmo acontece no quadro de avisos. Já os professores escolhem se as aulas vão ser em espanhol ou português. Eles precisam fazer algumas adaptações, mas garantem que a barreira do idioma não atrapalha o aprendizado. A gente tem que, às vezes, nem escolher textos em português e espanhol, mas a aula flui muito bem. Na verdade, eu acho até que contribui bastante, né, ter essas línguas coexistindo dentro da aula. A gente se entende bem aqui. Eles falando em espanhol, a gente em português, convívio, com o tempo a gente vai se entendendo bem. Aqui dentro da universidade, o pessoal, os hispanohablantes falam espanhol e os brasileiros português, todo mundo se entende. Já terminou. São todos, já hicieron las de atrás ya. Está bien. Vamos ver las otras, no hemos visto nada todavía. Os processos de integração regional, eles têm sido muito institucionalizados do ponto de vista dos mercados, mas eles precisam ser estruturados do ponto de vista da educação, das políticas públicas de cunho social e da integração dos povos. Nós construímos na UNILA a base para o processo de integração dos povos. A gente tem um laboratório vivo dentro da UNILA, porque nesse momento nós temos estudantes provenientes de 19 países diferentes. Mais da metade dos estudantes são brasileiros, mas também vindos de muitas regiões do Brasil. Então, diariamente, em sala de aula, você tem um aprendizado muito grande, porque, infelizmente, por muito tempo, o Brasil não deu muita importância em conhecer as realidades dos países vizinhos. E essa realidade contada pelos próprios estudantes é uma realidade que a gente vai criando um campo de conhecimento muito rico. No próximo bloco, vamos visitar o Parque das Aves e chegar bem perto das Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas da natureza. Caminhos da Reportagem volta em instantes. O Parque das Aves de Foz do Iguaçu ocupa uma área equivalente a quase 17 campos de futebol. São cerca de 1.400 aves de 150 espécies diferentes. 120 dessas espécies estão ameaçadas de extinção, como o periquito da cara suja, considerado o mais ameaçado de todo o continente americano. Um animal que vivia em diversos estados da região Nordeste, hoje só pode ser encontrado no Ceará. A jacutinga é outra ave nativa da Mata Atlântica que também corre o risco de desaparecer por causa da caça predatória e do desmatamento. Algumas espécies são reproduzidas nos cativeiros do parque, um trabalho difícil, mas essencial. Ao todo, 420 aves já nasceram aqui. Entre elas estão 22 filhotes do mutum de Alagoas. Atualmente, ele só é encontrado em cativeiros. Às vezes a gente realmente recebe aves que a gente tem condições de fazer uma soltura sempre o mais rápido possível. Em outras situações a gente tem que acabar mantendo essas aves e proporcionar o melhor bem-estar para elas. Descansar tranquilamente sem enfrentar nenhum tipo de risco. Algo que deveria ser natural, mas isso, infelizmente, não aconteceu com essas aves. Elas foram resgatadas por órgãos ambientais depois de sofrerem maus tratos. No Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, elas encontraram um lugar seguro. Aqui não falta conhecimento científico e principalmente carinho para cuidar dos animais. O local foi criado em 1994 pela veterinária alemã Anna Krukamp. Ao lado do marido, ela transformou em realidade o sonho de proteger espécies ameaçadas. Esses papagaios aqui, por exemplo, foram recuperados pela polícia. Estavam nas mãos de traficantes de animais. Essa ave, por causa dos maus tratos, perdeu
várias penas. Existe um esforço grande, né? E assim, a nossa parte é realmente só dar o destino para essas aves quando já estão vítimas do tráfico. Mas assim, o grande esforço são das autoridades, né? Polícia, inclusive Polícia Federal, né? Tem as investigações deles, eles tentam coibir, na medida do possível, esse tipo de crime, que é muito grave mesmo. No parque, as aves recebem os cuidados de uma equipe formada por 200 profissionais. Primeiro, eles cuidam dos ferimentos e depois tentam devolver os pássaros para a natureza. Uma tarefa que nem sempre é possível, porque depois de muitos anos no cativeiro, a readaptação ao habitat natural é difícil. A gente tem uma série de questões que a gente tem que levar em conta. Muitas vezes a gente tem aves que têm sequelas, ou seja, elas não estão em condições, né, físicas para sobreviverem na natureza. E às vezes, em alguns casos, uma ave, por exemplo, que fica muito tempo, né, na casa de uma pessoa, ela simplesmente perde, né, todo, digamos assim, um comportamento natural. Né? Então, assim, ela tem que aprender a reconhecer os predadores, aprender a se alimentar, e tem uma série de questões até de reconhecer a própria espécie. Despertar o interesse das novas gerações é fundamental no trabalho de garantir a sobrevivência de espécies ameaçadas. Quem visita o parque e conhece milhares de aves de perto, deixa o local mais consciente. É de vital importância a preservação das aves e de todo o meio ambiente, porque nós dependemos do meio ambiente. Então, assim sendo, as nossas ações que colaborarem para a preservação do meio ambiente geram muitos benefícios em nosso prol. A gente tem que aprender bastante a conservar, porque se a gente não conservar, nós não temos tudo isso que nós temos aqui. Depois do Santuário das Aves, o nosso próximo destino vai ser o Parque Nacional do Iguaçu. Criado em 1939, ele tem a maior reserva de Mata Atlântica da região sul do país. Considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, o parque tem 185 mil hectares de floresta. Originalmente, toda esta área de reserva pertencia a um fazendeiro uruguaio. O local foi desapropriado pelo governo devido a um pedido de Santos Dumont. Ele visitou a região onde também ficam as cataratas e achou inadmissível um lugar tão belo não ser um espaço público. Um decreto criou o parque e o fazendeiro foi indenizado para ceder as terras. A decisão foi fundamental para garantir a preservação da mata. Até hoje, a maioria da vegetação ainda é nativa, uma área verde que ajuda a equilibrar o clima da região. O Parque Nacional do Iguaçu é a última reserva de Mata Atlântica aqui da região, né? E esse tipo de floresta, que é uma floresta estacional, ela não ocorre mais com grandes reservas em outras áreas do país. Então ela tem uma importância para as espécies protegidas aqui dentro muito grande, tem uma qualidade de água muito interessante, inclusive com bioindicadores, com peixes que são muito exigentes por qualidade, né? Então isso já mostra que o parque desempenha um papel muito importante para a conservação da biodiversidade regional. Para conhecer um pouco mais o Parque Nacional do Iguaçu, nós vamos percorrer agora a Trilha das Bananeiras. A trilha corta a mata onde vivem diversos animais ameaçados de extinção, como as aves macuco e jacutinga e onças pintadas. Recentemente, uma delas, chamada de atiaia, teve 3 filhotes. Encontrar a fera é difícil, porque ela costuma se esconder, mas imagens captadas pelo grupo Onças do Iguaçu conseguiram registrar a mãe e os novos habitantes do parque. Esta foi a primeira vez na história que uma onça pintada teve 3 filhotes em um parque nacional brasileiro. Uma conquista na luta para preservar a espécie. Há 11 anos, existiam apenas 6 onças no parque. Hoje o número chega a 30. A onça pintada para a gente é um ícone, porque ela é um predador de topo de cadeia e ela indica a saúde ambiental. Se a onça está tendo filhotinhos, é porque está tudo bem para baixo, né, na cadeia. Continuando na Trilha das Bananeiras, conhecemos algumas espécies da flora da Mata Atlântica ameaçadas de extinção, que possuem um lugar seguro no parque. A palmeira jussara é um dos exemplos.
palmito Jussara demora em média de 10 anos para produzir 1 quilo de palmito, enquanto já temos outros palmitos no norte do Brasil que produzem também em média de 3 anos. Então tem uma diferença muito grande e fora do parque, infelizmente, não é tão fácil de se encontrar. Esta outra árvore tem propriedades medicinais descobertas pelos antigos índios que habitavam a região. Um chá feito com as cascas do tronco da angico vermelho ajuda a curar casos de bronquite. Mas é preciso tomar cuidado com o que você encontra no meio da mata. Os cogumelos, agarrados no tronco dessa árvore, por exemplo, são venenosos. São milhares de bananeiras que crescem perto das nascentes e ajudam a preservar a água que segue da mata em direção ao rio Iguaçu. O parque oferece serviços ambientais muito importantes, principalmente para a agricultura, né? As propriedades rurais vizinhas ao parque, elas têm uma qualidade de produção muito melhor do que as que estão mais afastadas. Essa floresta que ajuda a jogar oxigênio na atmosfera também leva umidade para a atmosfera. E aí tem uma pluviosidade maior, o clima é mais ameno, venta menos e a produção agrícola aumenta, né? Por causa também do controle biológico das pragas, né? As espécies do parque, aves e outros insetos, acabam controlando as pragas que estão aí, que em outros lugares afetam a agricultura. Então as pessoas gastam menos agrotóxicos e aplicam menos agrotóxicos na lavoura. Então a gente tem o que é produzido no entorno do parque tem uma qualidade melhor. Quase no fim da trilha, o barulho mais forte da água indica que estamos chegando perto do Iguaçu. O rio, que tem aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão, é o maior do estado do Paraná e divide o Brasil da Argentina. Agora é hora de navegar pelo rio Iguaçu. Vamos embarcar em direção ao Poço Preto, que é o local de maior profundidade do rio Iguaçu. Vamos lá, gente? No começo, o passeio é tranquilo. O cenário vai mudando aos poucos. Nesse trecho, já dá para perceber uma correnteza mais forte. A profundidade do Iguaçu também varia muito. Nas partes mais rasas, ela é de apenas 50 centímetros. Quando chegamos no local mais fundo do rio Iguaçu, é possível notar uma mudança na tonalidade da água, que fica mais escura. Por isso, a região ganhou o nome de Poço Preto. Aqui, a profundidade chega a 20 metros. Perto do Poço Preto, fica um arquipélago com 43 ilhas. O local, com vegetação pantaneira, é uma espécie de berçário do Iguaçu. A diversidade da fauna é grande. Por todos os lados voam pássaros e milhares de borboletas. Normas ambientais proíbem a pesca por aqui. Para os turistas que fazem o passeio, é uma oportunidade de admirar e entrar em contato com a natureza. Estou adorando, de verdade. Me surpreendeu o parque como um todo. É muito bom, um contato com a natureza, assim, inexplicável. É muito bacana. Gostei, amei. Nunca tinha vindo para cá, mas tá muito lindo, pelo amor de Deus. Quanta água, meu Deus do céu. A beleza do passeio no rio impressiona. Mas os cerca de 1.700.000 turistas que visitam todos os anos o Parque Nacional do Iguaçu aguardam mesmo a principal atração do local, as cataratas. As cataratas são consideradas uma das 7 maravilhas mundiais da natureza. Elas são formadas pelo rio Iguaçu numa área rochosa que tem um formato de uma ferradura de aproximadamente 2.700 metros. Entre o Brasil e a Argentina existem 275 quedas, com cerca de 80 metros de altura. No lado argentino, também foi criado um parque para cuidar das cataratas e receber turistas. Mas como a maior parte das quedas fica na Argentina, a vista do Brasil é mais privilegiada. É possível olhar as cataratas por vários ângulos, caminhando pelas passarelas, que ficam perto das quedas d'água. Um espetáculo que impressiona os visitantes. Muito bom. Quem não veio, ainda dá tempo de vir. É maravilhoso. Paisagem muito linda, amei.
Eu gosto muito da conservação que vocês têm com o parque, sabe? A conservação da flora, da floresta, dos animais e das cataratas mesmo. É muito maravilhoso, é muito bonito. É muito legal. Sou americano, mas eu gosto muito disso. Sim, uma maravilha, como se diz? É uma maravilha. Quem tem coragem pode embarcar no Macuco Safari. O barco segue pelo rio Iguaçu e vai na direção das cataratas. O início é tranquilo, mas basta se aproximar das cataratas para a correnteza aumentar. É preciso segurar firme. Tudo é feito com segurança, mas é difícil evitar aquele tradicional frio na barriga. Chegamos aqui um dos pontos mais próximos das cataratas. É até difícil descrever. Acho melhor mesmo pedir para o Eusébio mostrar essas belas imagens. Ao todo, aqui na região, existem 275 quedas. Uma lenda indígena conta a origem das cataratas. De acordo com a história, o rio Iguaçu era calmo. Nele vivia o deus serpente Emiboi. Naipi, a filha do cacique Caigangue, que era considerada a mais bela índia da tribo, foi oferecida ao deus. Porém, o jovem guerreiro Tarobá, que era apaixonado por Naipi, roubou a índia de Emiboi. O deus ficou enfurecido e penetrou a terra, formando uma enorme fenda que deu origem às cataratas. Como castigo, Naipi foi transformada em pedra e Tarobá em palmeira. A explicação científica é bem menos romântica. Segundo a geologia, as cataratas surgiram há cerca de 150 milhões de anos, devido a uma explosão vulcânica. Mas uma coisa é certa, os índios foram os primeiros a admirar a beleza das cataratas. O primeiro homem branco só chegou ao local em 1542. O espanhol Alvar Núñez Cabeça de Vaca navegou no rio Iguaçu, guiado por índios caigangues, e localizou as cataratas. A partir de então, diversas expedições ocorreram. Uma delas foi comandada pelo Marechal Cândido Rondon para tentar desvendar os mistérios das cataratas. A beleza do Parque do Iguaçu ajuda a alavancar a economia da região com o dinheiro movimentado pelos turistas. Depois do Rio de Janeiro, as cataratas são o segundo local mais visitado pelos estrangeiros que viajam para o Brasil. Foz do Iguaçu, ela vive e respira turismo, né? A nossa economia é movida pelo turismo. Os números que nós temos indicam que mais da metade do nosso PIB é voltado ao turismo. Então, o turismo representa para a cidade o seu motor, né, na economia e na sociedade. Equilibrar o desenvolvimento da região com a exploração sustentável do turismo e evitar o desmatamento e ampliação de áreas agrícolas são os principais desafios dos administradores do parque. Hoje a gente tem um desafio grande, é uma pressão, na verdade, que é o aumento da visitação, né? A maioria dos parques querem aumentar a visitação. Nós já estamos assim num limite que a gente acha que tem que conseguir equilibrar a visitação e com a conservação da natureza. Então tem um momento que muita gente dentro de um parque já passa a ser prejudicial, né? Porque a gente não pode ir ocupando áreas, invadindo, abrindo áreas para receber mais gente, quando que o principal objetivo nosso é conservar a natureza.